O pincel faz toda a diferença na maquiagem e quando você usa o pincel adequado, a maquiagem fica muito mais linda. Mas geralmente quem está iniciando no mundo da maquiagem fica muito confuso pela quantidade enorme de produto que existe, para que serve. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para te mostrar quais pincéis realmente você precisa ter para se maquiar e para que serve cada um. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Larissa e nesse vídeo eu vou te mostrar quais os pincéis você precisa ter e te mostrar que você não precisa ter 1000 pincéis para você fazer uma maquiagem bem feita. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo, tá bom? E antes de começar, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que a minha intenção é te ensinar da forma mais simples e detalhada possível. E aproveita e manda esse vídeo para aquela amiga sua que não entende nada sobre maquiagem, mas também quer aprender a se maquiar. Então vamos lá montar o nosso kit de pincéis. Existe uma variedade muito grande de formatos no mercado hoje em dia, né? Para tudo quanto é tipo de gosto. E hoje eu vou mostrar os que eu mais gosto e que acho que deixa o efeito mais lindo na maquiagem. Começando pela base, esse daqui é um pincel Kabuki. Ele é bem fofinho, tem cerdas sintéticas e ele é ótimo para aplicar tanto base líquida quanto base cremosa. É o que eu mais uso, eu acho que é muito fácil espalhar produto com ele, sem contar que ele não deixa aqueles riscos no rosto. Tem também o pincel que é o língua de gato, que ele é bem achatadinho, bem fininho. Ele é bom para espalhar, mas para dar acabamento ele já não é tão bom por deixar justamente essas marcas, essas linhas, devido às cerdas do pincel, né? Tem esse daqui que ele também é um kabuki, só que ele já tem esse efeito aqui mais cônico. Ele também é ótimo para aplicar base, mas esse reto já me atende muito. E para dar acabamento, gente, não tem nada igual para dar acabamento como a esponjinha. Essa daqui é a minha esponjinha preferida e ela é bem massinha. Então, quando você dá acabamento na base com a esponjinha, fica mais natural, claro, por você retirar ali o excesso de produto. Quando você aplica com o pincel, a base ela fica com uma cobertura maior. E se você fizer com ela úmida, eu acho que é o efeito que fica mais lindo. É você usar a esponja úmida para dar acabamento. Essa daqui é a esponjinha da Mari Saad. Ela é super famosa, mas com razão, porque ela é maravilhosa e tem um ótimo custo-benefício, né? E tem também essa esponjinha aqui, que elas são menorzinhas. Essa daqui é da Oceane, ela é muito macia e eu gosto muito, principalmente para dar acabamento em corretivo, porque como ela é pequenininha, ela se encaixa bem nos cantinhos e eu acho isso ótimo. Se você tiver que escolher entre um pincel e esponjinha, eu te aconselho a escolher a esponjinha, porque fica um efeito muito lindo. E agora vamos para o pincel de corretivo. O pincel de corretivo, eu tenho esse daqui, que ele é língua de gato, só que ele é mais gordinho, ele é ótimo para espalhar corretivo, mas só para espalhar. Não é tão bom para dar acabamento. Ele chega quase a ser um dual fiber. Dual fiber é o quê? Ele possui duas cerdas. Você consegue ver que aqui ele é de uma cor e na pontinha ele é de outra, né? Eles usam duas cerdas para fazer. Só que quando eu espalho o corretivo com ele, é aquela mesma questão da base, ele deixa aqueles risquinhos. Então eu venho com a esponjinha sempre para dar acabamento. E agradeço muito quem inventou a esponjinha, porque ela é maravilhosa. Então assim, existem várias esponjinhas muito baratas no mercado, então tenha, compre. Você não vai se arrepender. E agora vamos pro pincel de pó. O pincel de pó, o clássico, você vai encontrar um que seja fofão. Ele também é de cerdas naturais. Como eu disse, o de cerdas naturais, ele é bem mais firme. Então, é muito bom na hora de você pegar produto ali. Se você conseguir ver a diferença de pincel de cerda sintética para cerda natural, o pincel de cerda sintética, ele é bem mais macio. Então, ali na hora que você vai pegar o produto, fica um pouco mais difícil. E o pincel para pó, o que eu mais gosto é esse aqui. Bem maior, né? Consegue ver que ele é bem grandão, bem fofinho e não tem muito segredo. E se no começo você não tiver condições de comprar todos, compre um de pó, que com esse você consegue aplicar pó, aplicar blush, aplicar contorno, tudo com o mesmo pincel. E o pincel para blush não é muito diferente do pincel para pó. A diferença é que ele vai ser um pouco menor, porque eu acho que deixa o esfumado mais bonito na pele. Então esse daqui é um pincel para blush, ele é bem fofinho. O que eu prefiro mais na hora de aplicar blush, justamente porque como ele pega uma quantidade menor de produto, e principalmente se você não gosta de exagerar na hora de dosar o produto, esses daqui são ótimos que você vai conseguindo pegar de pouquinho em pouquinho, né? Porque ele mesmo, a cerda dele não consegue pegar muito produto, a não ser que você esfregue muito ali, né? E agora vamos pro pincel de contorno. Eu tenho esse daqui que ele
tem esse corte, ele é chanfrado, esse é o tradicional corte chanfrado, ele é cortado na diagonal no caso, e eu gosto muito desse pincel justamente porque ele encaixa perfeitamente na hora de você aplicar o contorno, que é nessas duas laterais. Já para aplicar contorno no nariz é melhor que você escolha um pincel menorzinho, mas esse daqui ele é perfeito, contando que ele seja bem fofinho, chanfrado e que vai encaixar direitinho no seu rosto. E tem esses daqui também, que também servem para aplicar contorno. Ele é igual ao pincel de base, só que ele é bem menorzinho e mais macinho, mais maleável. Ele é ótimo para aplicar contorno tanto cremoso e como ele é pequenininho, ele serve também para aplicar contorno no nariz e fica ótimo. E por isso que eu falo que o pincel conta muito no resultado da maquiagem, porque a maquiagem em si é você saber esfumar. Tudo ali você tem que esfumar para deixar um efeito mais natural possível. E vamos para o pincel de iluminador. Eu tenho esse daqui que eu mais gosto. O pincel de iluminador é um pincel opcional, porque você consegue muito bem aplicar o iluminador com o dedo e inclusive ele deixa um efeito mais intenso na pele, mas eu gosto muito de usar esse daqui. Ele é basicamente igual o pincel de blush, só que ele é bem pequenininho para pegar uma área menor ali na hora que você vai aplicar o iluminador. Senão você vai pegar uma área muito grande e essa não é a intenção do iluminador, né? A intenção do iluminador é só dar destaque ali em algumas regiões que você quer que valorize mais. E agora vamos para o pincel para a sobrancelha. Esse daqui, para mim, é o pincel perfeito para você desenhar a sobrancelha. Ele é um pincel chanfrado também, como vocês conseguem ver. Ele tem um cortezinho na diagonal. Ele é bem fininho. Se eu colocar aqui para vocês, você vê que ele é bem fininho. E do outro lado, ele tem uma escovinha, o que ajuda demais na hora de esfumar ou a sombra ou a pastinha, independente do que você usar. Quando você vai desenhar, por que é tão importante você escolher um pincel bem fininho aqui para você desenhar a sobrancelha? Porque a sua intenção é dar aquele efeito de fio a fio na sobrancelha, né? Fazer os risquinhos. Então, o pincel fininho, ele vai te ajudar a dar esse resultado. E quando você esfuma, por exemplo, a sombra ela já não dá esse efeito de fio a fio, dá mais é a pastinha, né? E quando você usa a sombra, ela fica um efeito mais esfumado na sobrancelha, certo? E quando você vem com a escovinha, ela vai tirar o excesso de produto em determinados lugares, o que ajuda demais, porque quando você tira, aí onde não passou a escovinha, fica o efeito de fio. Então, eu aconselho muito você usar um pincel para a sobrancelha, um que tenha a escovinha, que do outro lado seja chanfrado, tá? E agora vamos para os pincéis de sombra. Tem uma diferença entre aplicar a sombra, que é depositar produto ali e esfumar. E para aplicar a sombra, depositar produto, os melhores são esses que são achatados. Tem esse formato oval que encaixa melhor no seu olho, então você vai usar só para depositar a sombra ali. Por isso, o ideal é que ele seja bem achatadinho. E, na minha opinião, você precisa ter, no mínimo, duas opções de pincéis para esfumar. Um que seja maior e o outro menor, porque quando você vai esfumar a sombra, tem lugares que você quer depositar mais produto e menos produto. Então, é óbvio que se você quer depositar pouco produto e usar um pincel muito grande, não vai ficar o efeito que você quer, né? Eu tenho 3 formatos de pincéis de esfumar. Esses aqui são maravilhosos. Eu vou mostrar aqui e vou explicar cada um. Esse daqui é o meu preferido para esfumar. Por quê? Ele é bem fininho, ou seja, ele é mais preciso na hora de aplicar a sombra. E por ser mais alongado, ele facilita muito na hora de você esfumar produto na pálpebra inteira. Tem esse pincel aqui, que ele também é de esfumar, só que ele é mais fofinho, ele tem uma quantidade maior de cerdas. Todos esses são cerdas naturais. Quando o pincel é de cerda natural, ele vai pegar mais produto no pincel e quando você for depositar, vai ficar mais pigmentada aquela sombra. E as cerdas dele são menores, o que faz pegar mais produto na hora que você for aplicar. Por isso que eu acho perfeita a junção desses dois. Esse daqui tem uma quantidade maior. Quando você quer depositar uma quantidade maior ali de produto, você deposita com esse. E para esfumar bordas, principalmente, esse daqui é perfeito. E tem esse daqui também, que ele é também de esfumar. Ele é bem fininho e tem as cerdas bem alongadas, só que ele é menor. Então, ele facilita muito na hora de você fazer transição de cores. Quando você vai jogar 2 sombras no olho, esse daqui, para você conseguir espalhar ali uma sombrinha em cima da outra, é perfeito, justamente porque, como ele é menor, você consegue ver ali quando você tá esfumando, né? E tem esse daqui, que também é de esfumar. Ele é bem pequenininho, então ele é de precisão. Eu vou usar ele principalmente na área inferior dos meus olhos, quando eu quero aplicar produto embaixo da minha linha d'água inferior. Ou eu quero fazer aquele delineado mais esfumado, eu passo o delineador e venho com ele esfumando. É perfeito, esses pequenininhos.
de esfumar. E por último, um pincel que eu acredito que sim, também é opcional, mas eu acho que você ter ele é ótimo porque a qualquer momento você pode precisar. São esses menorzinhos de precisão que são língua de gato, ó. Ele olhando assim, ele é mais gordinho, se você colocar de lateral, ele é bem fininho. E esse pincel aqui é ideal para você delimitar a sobrancelha, porque quando você faz o preenchimento, você vem com ele e faz o contorno ali com o corretivo. Ele é ótimo para você fazer o corte de cut crazy, para você vir aqui e fazer o recorte aqui aplicando corretivo, para você vir com um pigmento ou uma sombra mais clara. E ele serve para aplicar também batom, é perfeito para aplicar batom. Então assim, eu acho esse pincel muito coringa e acho muito válido você ter ele no seu kit. E para você que está iniciando, esses são os pincéis que você vai precisar ter, basicamente. E uma dica que eu dou são os pincéis da Macrilan. É uma marca que está investindo muito em pincéis e eu acho que os pincéis eles são os mais baratos e são perfeitos. Atende muito a gente que principalmente está aprendendo a se maquiar. Todos os pincéis que eu mostrei aqui eu vou deixar tudo aqui bonitinho na descrição do vídeo para vocês conferir, caso vocês queiram comprar desses daqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.